Bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vou atualizar então vocês aqui do que está ocorrendo que ocorreu na semana, né? E até o diário aqui dos gráficos. Vamos lá então pelo índice financeiro, ou perdão, pelo nosso DI futuro, certo? Então ele fez o pullback aqui, né? Tá fazendo pullback aqui nas médias, se segurando por enquanto, né? Na nossa média de 20, de 21 períodos. Bom, aqui ele mostrou para nós uma possível reversão, né? Eu fiz a projeção para vocês. Ele pegou o nosso primeiro alvo, tá bom? Como ele já violou essa estrutura aqui para dentro, eu vou apagar para a gente conseguir enxergar melhor o que está ocorrendo. Bom, então ele fez o padrão de reversão, fez a projeção, pegou o primeiro alvo, está segurando o primeiro alvo, tá bom? E aqui ele está fazendo o pullback na região rompida, essa aqui e nessa aqui, né? E nas médias também, para ver se ele dá continuidade de fato no movimento, né? Para ele tentar buscar ali o nosso segundo alvo em R$ 13,15 e até mesmo a nossa média de 200, tá? O que pode segurar um pouco o preço é a nossa região de armadilha que o preço se encontra aqui no diário, tá bom? Tomar muito cuidado aí com isso. Vamos agora para o nosso índice financeiro. Bom, então o índice financeiro, ele segurou aqui, né, na nossa média de 21, no segundo alvo também. E quando isso ocorreu, eu falei que tinha a possibilidade dele voltar para cima, né, para ir até buscar ali o nosso primeiro alvo e testar a massa. E isso está se concretizando. Já no diário, após o toque aqui do nosso segundo alvo, né, a gente começou já a observar esse fundo duplo, possível fundo duplo, né, com topos e fundos ascendentes, certo? Eu vou apagar essa projeção para baixo para a gente conseguir enxergar melhor o que está ocorrendo no mercado. E após esses fundos ascendentes, né, o preço toca a máxima aqui, né, tenta quebrar a estrutura e faz um pivôzinho de continuação. Então, eu fiz a projeção aqui para vocês, pegou o nosso primeiro e segundo alvo de ambas as estruturas, certo? E conseguiu romper no detalhe ambos o segundo alvo, tá? Mas não fechou do jeito muito legal, tá bom? O que pode ocorrer aqui é ele vir fazer o pullback ou no nosso primeiro alvo aqui, ou até mesmo nessa região rompida aqui, na média de 9, para aí sim dar a nossa continuidade, né? A nossa possível continuidade do movimento. Agora vamos para o nosso Ibovespa, galera. Bom, Ibovespa é muito parecido, né? Segurou aqui na nossa média de 9, após o toque no segundo alvo, né? Quase pegou no segundo alvo. Como ele rompeu essa estrutura aqui, eu vou fazer a projeção dela para cima, certo? Eu vou até apagar aqui essa projeção que eu fiz no diário, eu só vou descer o diário para mostrar para vocês, né? Dessa estrutura aqui, dessa reversão. Veio, tal, fez uma consolidaçãozinha aqui, né? Quebrou o movimento e fez pivô de continuidade, enfim. Já mostro para vocês. Vou apagar aqui. Vamos lá para o semanal de novo. E eu vou trazer isso aqui para a gente ficar de olho nessa máxima que foi rompida. E por quê? Porque seria interessante, né, ele fazer um pullback nessa região rompida e aí sim dar continuidade ao movimento. E vamos fazer a projeção dessa estrutura rompida para a gente ter noção de alvos. Então tá aí. Primeiro alvo em 203.490, tá? Vamos ver aí se o Ibovespa consegue dar continuidade. Como já pegou todos os alvos aqui também, galera, eu vou apagar. Então, tá aí. É isso que a gente tem aí para o Ibovespa, o que a gente tem que ficar de olho. Vamos ver, então, se ele faz um pullback antes de buscar aqueles alvos ali em cima, né? Ou será que ele vai ter força para ir de uma vez? Seria interessante também se isso ocorresse, né? Porque puxa bastante as ações. Bom, já que a gente já olhou os índices, galera, vamos aqui começar então pelo Itaú, tá bom? Semanal. Semanal é aquilo, né? Se segurou nas médias também, após pegar o nosso segundo alvo aqui, né? Após segurar aqui, ele tinha a chance de voltar a subir e até mesmo buscar a nossa máxima, tá bom? Já no diário, a gente observou esse fundo duplo, que se ele fosse rompido, ele tinha chance de quebrar nossa estrutura. Vou apagar esses alvos e tal. Bom, então ele veio, rompe a nossa estrutura, né? Faz um pivôzinho de continuação. Eu até falei desse pivôzinho, né? Então se ele rompesse o 44,26,
ele indica que ele tem chance de continuar o movimento. Abriu guipado, pegou o primeiro, o segundo alvo, rompeu nosso segundo alvo e está se segurando aqui na nossa última retração de Fibo, tá? De todo esse movimento de baixo. Aqui é perigoso, né? Ele pode fazer um movimento de reversão e voltar a cair. Porém, galera, quando o gráfico entra muito assim dentro da, da retração de Fibo, né? Toca a nossa última retração, isso indica que ele forçou muito, né? Esse movimento de baixo. Então vamos ficar de olho aí se ele consegue ganhar força, né? Fazer um possível pullbackzinho aqui nessas retrações, né? Nos alvos. E assim ganha força para romper esse último alvo de fato, essa última projeção aqui de fato, tá? Do 46,10. Que se isso ocorrer, ele tende a pegar um pouco de força e dar continuidade, tá? O preço aí. Vamos agora para o nosso Banco do Brasil, semanal. Bom, semanal voltou para dentro das médias, né? Defendeu aqui na nossa média de 21, segurou no segundo alvo do diário projetado, vou apagar. Bom, então assim que ele voltou para dentro, né, dessa região, desse fundo perdido, a gente ficou de olho para ver se ele iria quebrar essa estrutura e buscar alvos, né? Foi o que ele fez, rompeu, confirmou, né? Continuou acima da estrutura rompida. Então vamos projetar os alvos aqui para a gente ter noção. Bom, primeiro alvo em 25,56, tá? Porém aqui está um pouco estranho, né? Adquirir o contrato aqui, fazer uma compra, né? Não tem nada aqui, a não ser que você se baseie pelo rompimento aqui, né? Rompimento com volume, deixa doji, assim que superar a máxima, entrada, né? Stop aqui na mínima, e enfim. Mas aqui para eu pensar em adquirir esse papel, eu ia querer um pullback. Um pullbackzinho aqui, configurando o setup de continuidade, para aí sim pensar em adquirir esse papel, tá, galera? Muito cuidado aí com o nosso Banco do Brasil. Vamos olhar a Taesa. A Taesa também fez um bom movimento, segurou ali nas médias, tá? Defendendo as médias, vou pagar essa projeção do diário. E assim que a gente começa a observar, né, ó, fundos ascendentes, ele testa a máxima da estrutura de baixa, faz nosso pivôzinho de continuidade. Assim que romper esse 43,65, ele ativa a compra para ir lá buscar alvos, né? E foi o que ele fez, buscou primeiro, ambos primeiros alvos, segundos alvos também, né? Tá quase pegando nosso 45, 49 aqui. Enfim, tudo indica a continuidade dos papéis, né? Médias apontadas para cima, enfim. Vamos olhar agora a nossa Petrobras, galera. Bom, Petrobras, ele ativa esse pivôzinho, estopa, né? Pega o primeiro alvo da quebra da estrutura e defende na média aqui, né? Voltando para dentro de tudo, enfim. Mostrando que o gráfico defendeu mesmo essa quebra dessa estrutura. Bom, então eu vou apagar isso aqui. E a gente pode ficar de olho no rompimento dessa máxima, tá, galera? Ó, então, se o preço fizer essa quebra dessa estrutura, a gente pode fazer a projeção para cima e temos alvos ali, ó. Primeiro alvo em 52,67, segundo alvo em 54,59 e o último em 57,70, tá? Vamos ficar de olho aí se ele rompe e consegue buscar os alvos. Mas seria muito interessante que ele fizesse um setupzinho de continuidade aqui para a gente pensar em adquirir o papel, né? Vamos olhar a nossa Vale, galera. Bom, a Vale eu mostrei para vocês também, né, que testou muitas coisas aqui, né, segundo o alvo, média de 21, o topo histórico que foi rompido, né, e isso mostrava que podia segurar o preço, como fez. Já olhando o diário, a gente percebeu a estrutura, né, um possível ombro, cabeça, ombro aqui, né, meio estranhozinho, aí faz um pivôzinho de continuidade e quebra a estrutura, né, projetei alvos para vocês. Então ele foi lá, buscou o nosso primeiro alvo em 85,27 e aqui ele fez um pivôzinho no detalhe aqui, tá, galera? Pivôzinho de continuidade. Pegou o primeiro e o segundo alvo desse pivôzinho, tá? Médias apontadas para cima, topos e fundos ascendentes também, enfim. Aqui é ver se ele consegue, já que ele fechou acima desse primeiro alvo, né? Já que rompe um alvo, ele tende a buscar os próximos alvos, tá bom? Bom, foi uma atualização rápida aqui para vocês, galera, do que aconteceu na semana, né? Junto com o diário aí. E no decorrer dessa semana eu trago novas atualizações para vocês.
Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa semana e até a próxima.